Seja bem-vindo ao universo da matemática que se expressa também como linguagem. Ou seja, você não vai ficar dependendo exclusivamente de decorar símbolos para você entender os assuntos. Você poderá estudar também através da linguagem, sabendo o que significa cada conteúdo, sem precisar decorar, sem precisar memorizar, sem você ter a obrigatoriedade de levar aquilo na sua cabeça decorado. Você tem que entender cada assunto, o que significa cada coisa. E, principalmente, as pessoas que vão prestar concursos. Estas pessoas necessitam do fator tempo como seu aliado para responder as questões. Imagine você que, mesmo você sabendo o assunto, se você não responder no tempo, você vai perder o item ou a questão. Então, você vem estudar comigo para aprender matemática e lógica sem decorar fórmulas nem tabelas, entendendo cada assunto. Vamos lá? Olá, pessoal. Vamos começar agora o nosso curso de raciocínio lógico. A primeira pergunta é para você me responder. Tente aí. O que é lógica? Deve vir muitas coisas na sua cabeça, né? Então, eu diria para você assim, talvez o que você esteja pensando é uma noção do que seja lógica. Lógica é uma ciência formidável. Eu vou tentar aqui expressar com poucas palavras o que seja lógica. Lógica é a ciência que trabalha a maneira correta de como procede o raciocínio. Exatamente isso. Muitas vezes você pensa que sabe lógica, e seu pensamento é correto. Será? Não aposte nisso. Prepare-se e esta definição lhe dá um embasamento para você começar a entender lógica. E lógica baseia-se em quê? Isto. Nas proposições lógicas e sentenças lógicas. Vamos ver. As proposições lógicas. O que é uma proposição? Gente, é uma expressão que possui significado e que pode ser atribuído valor lógico. E o que é valor lógico? Valor lógico é um valor que nós damos à proposição lógica, que poderá ser verdadeiro ou falso. Nunca os dois. Lembre-se disso. Ou verdadeiro ou falso. Nunca os dois. Isto chama-se valor lógico de uma proposição lógica. O valor lógico sendo verdadeiro, você vai representar por V. E sendo falso, você representa por F. Fica bem mais tranquilo de você atribuir valor à proposição lógica. Sentença lógica. Eu pergunto a vocês, sentença lógica é a mesma coisa que proposição lógica? Será? Vamos ver? Quando eu digo assim, Carlos é funcionário público, 2 mais 3 é igual a 5. Então, na letra A e na letra B, nós temos dois exemplos de proposições lógicas. Porque elas têm sentido completo, Carlos é funcionário público, 2 mais 3 é igual a 5 e poderá ser atribuído valor lógico verdadeiro ou falso. Mas vamos verificar aqui nas letras C e D. Carlos, simplesmente a palavra Carlos, observem aqui, ó. Carlos, o quê? Quando eu falo assim, Carlos, o que você entende? Nada. Não tem sentido. Justamente isso. Não é uma proposição lógica. E, principalmente, você não pode atribuir valor lógico. Carlos é funcionário público. Repare que esta proposição, essa expressão, o que está sendo proposto aqui, não é uma declaração. Observe a interrogação aqui. Carlos é funcionário público? Está sendo feita uma declaração, uma pergunta. Está sendo feita uma pergunta. Carlos é funcionário público? Gente, se você está perguntando, você não vai julgar. Você não vai dizer se é verdade ou falso. Então, Carlos é funcionário público? Não é proposição lógica. Ok? Agora a minha pergunta para você é, e sentença lógica? É a mesma coisa que proposição lógica? Vamos conferir. A maneira de expressar uma proposição lógica chama-se sentença lógica. Então, uma proposição lógica pode vir expressa por diferentes sentenças. Vejamos. Carlos é funcionário público. E não é verdade que Carlos não é funcionário público.
Você observa que essa primeira frase, Carlos é funcionário público, eu estou afirmando. E na segunda frase, não é verdade que Carlos não é funcionário público, eu declarei a frase na dupla negativa. Mas que essa dupla negativa é a mesma coisa que dizer que Carlos é funcionário público. Então, Carlos é funcionário público, eu estou afirmando. E não é verdade que Carlos não é funcionário público, é a dupla negação que equivale a dizer a afirmação. Lembre-se, negar duas vezes é dizer sim. Então, quando você fala, não quero nada, tu quer sim. Nunca diga isso. Vamos agora ver como representamos uma proposição lógica. Nós temos três maneiras de se representar uma proposição lógica. Primeira maneira, através da linguagem natural. Vamos ver. Carlos é funcionário público. Observe que eu escrevi na língua portuguesa. Carlos é funcionário público. Isto chama-se linguagem natural. Ou, numa forma simbólica. O lógico tem mania de abreviar tudo. E escrever na forma simbólica é justamente abreviar a proposição lógica. Vamos ver. Eu substituo a expressão Carlos é funcionário público pela letra minúscula P, Q, R, S, qualquer uma delas, ou maiúscula. Por exemplo, P, aqui está, Carlos é funcionário público. Então, quer dizer, em vez de eu escrever Carlos é funcionário público, eu coloco apenas P. Esse P representa a proposição citada. Então, quando você for representar simbolicamente, você estará usando letras minúsculas ou maiúsculas para representar as proposições lógicas. A outra maneira da gente expressar uma proposição lógica é através de um diagrama lógico, ou um gráfico. Vamos ver. Um diagrama ou um gráfico é realmente uma representação muito enxuta, muito boa de se fazer. Olha, observe aqui que esse conjunto A está representando a proposição P. Quer dizer que no seu interior é o quê? Quem é a proposição P? Carlos é funcionário público. Então, esse conjunto A representa o quê? Os funcionários públicos. Então, quem está no seu interior são os funcionários públicos. Logicamente, quem está no exterior, fora do diagrama, na parte externa, não serão os funcionários públicos. Ok? Lembrando a vocês que há uma convenção, ou seja, você pode colocar no interior a proposição P ou no interior a negação de uma proposição P. É o que nós vamos ver agora. Negação de uma proposição lógica. Não P, observe, pode ser assim também. É clássico se escrever com esse símbolo, não P. E tudo isso quer dizer não P. Então você pode usar quaisquer dos símbolos, você está dizendo não P. Você está negando a proposição lógica. Então temos não P. Carlos não é funcionário público. Vamos ver na parte de diagramas como é que fica essa proposição lógica. Então nós temos a proposição lógica aqui representada nesse universo. Observe que P está no seu interior. E no exterior está a negação de P, ou seja, não P. Se no interior P é verdade, o seu exterior é falso, ou seja, a negação é falsa. Se for o contrário, gente, P for falso, não P será verdade. Eu posso representar assim ou fazer o contrário. Vamos ver? Se eu representar no diagrama não P no interior e colocar P fora, no exterior do conjunto, não P for verdade, P é falso. Não P for falso, P será verdadeiro. É óbvio, é lógico. Então fica facílimo de você perceber o valor lógico de uma proposição. Sempre que você quiser, você coloca no diagrama, observa a valoração lógica e tira suas conclusões. Ou você faz uma tabela, que no caso dos concursos, no caso das provas, você vai demorar muito para fazer isso. Vamos ver a tabela como fica, chamada de tabela verdade ou tabela de verdade. Vamos conferir. Aqui nós temos a tabela verdade da proposição P. Tá vendo? P, não P. Se P for verdade, não P será o quê? Vamos lá? Falso. Se P for falso, não P será verdadeiro. É meio assim, sem sal, é isso mesmo, mas é uma forma de se aprender lógica. Vamos ver agora as proposições compostas. As proposições compostas são proposições oriundas de outras proposições simples. Então, quando você fala mais de uma coisa, você está falando
duas proposições lógicas ou duas sentenças lógicas. Lembrando-se você que proposição é diferente de sentença. Eu diria assim, proposição é a ideia e sentença é a maneira, a forma como essa ideia foi expressa. Então, proposição é diferente de sentença. Então, vamos ver as proposições compostas. A proposição, Carlos é funcionário público. E a outra, Carlos é feliz. Então, gente, eu falei duas coisas. Carlos é funcionário público e Carlos é feliz. Eu vou chamar aí a primeira proposição de P e a segunda proposição de Q. Então, a depender de como eu me expresse, eu preciso ligar essas proposições, conectá-las ou juntá-las através de condicionais. Então, lembre-se, as proposições compostas, elas podem ser conectadas ou usando condicionais. A gente junta as proposições e transmitimos uma ideia para quem se destina. Eu vou começar trabalhando os conectivos lógicos. Primeiro conectivo, conjunção. E, P, E, Q. Então a gente quer dizer isso, que acontece P e Q ao mesmo tempo. Gente, nos dá uma ideia clara de uma operação com conjuntos. A inter P. Quer dizer que é a parte de A e a parte de B, que acontecem juntas. Então, seria esse desenho aqui, ó, desse diagrama, ó, conjunto A e o conjunto B. Então vejamos, aqui nós temos no conjunto A a representação de P e no conjunto B a representação de Q. Carlos é funcionário público. Então quem está aqui no conjunto A, no interior do conjunto A, quem são? Os funcionários públicos. Carlos está ali. Q, Carlos é feliz. Então no conjunto B são as pessoas que são felizes e no interior ali está Carlos. Então, quando eu falo P, E, Q, quer dizer esta região aqui que está rachurada. Observe, P e Q é esta região rachurada. Carlos é funcionário público e Carlos é feliz. Então, quando a gente representa através do diagrama, fica mais claro a definição e mais fácil perceber o que é esta região lógica ali expressa no diagrama. Então, gente, eu vou propor agora a você não decorar a tabela. Vamos entender comigo agora o conectivo E ou I, se você quiser assim falar, quando ele é verdadeiro e quando ele vai ser falso. Vamos observar no diagrama como ele se procede. Vamos lá. Esse diagrama que nós estamos representando aqui, eu vou mostrar as regiões que envolvem esses dois conjuntos. O conjunto A aqui representado e o conjunto B. Repare que nós temos a região em comum entre o conjunto A e com o conjunto B. E tem regiões que não são comuns. A e B. Região 1, região 3. Então, nessa região 1, vamos trabalhar os valores lógicos de P primeiro e depois o valor lógico de Q. Vamos lá. P na região 1. Na região 1, que é essa região aqui, ó, nós temos somente quem é A, ou seja, somente quem é P. São as pessoas que são somente funcionárias públicas. Então, P aqui é verdade. Na região 2, P também é verdade. Agora, observe que na região 2 é diferente da região 1. Região 3, P é falso, porque está fora do conjunto A, ok? E região 4 também está fora do conjunto A. Então, vamos ver, voltar às regiões para a gente ver o valor lógico de Q. Então, na região 1, Q, responda para mim, qual é o valor lógico de Q na região 1? Falso, porque está fora do conjunto B. Na região 2, qual é o valor lógico de Q? Verdadeiro, porque está dentro da região 2. E 2 está dentro do conjunto B, gente. Na região 3, Q, verdade. Então, onde é que Q é verdade? Na região 2 e na região 3. E na região 4, qual o valor lógico de Q? Falso. Também falso para P. Ou seja, com esses gráficos, ou esse diagrama, você vai tranquilamente perceber o valor lógico do conectivo E. Então, observem bem para que a gente não decore isso. Se você está falando de uma proposição e esta proposição está no interior do diagrama, o valor lógico seria verdade. E fora, vamos lá, falso. Então vamos partir dessa premissa. Dentro é o quê? Verdade. Fora, falso. Valeu? Vamos à tabelinha agora. Nessa tabela, chamada tabela de verdade, nós temos o valor lógico de P, de Q e da conjunção, do conectivo conjunção, P e Q. P, verdade, Q é verdade. Que região é esta? Olha aqui, gente.
região 2. Observe, nós estamos na região procurada. Justamente, eu estou dentro da região procurada. Então, qual é o valor lógico se eu estou dentro da região procurada? Isto, verdade. Vamos agora julgar essa valoração lógica para P e Q juntos. Quando P for verdade e Q for falso, onde é que eu estou? Em que região do diagrama? Observe, nesta região, região 1, P é verdade e Q é falso. Agora, olhe se eu estou na região 1, eu estou dentro da região procurada, que é esta aqui, riscada, ou eu estou fora dela? E isso, gente, fora. Se eu estou fora, não pode ser verdade. O valor lógico será falso, justamente isso. Vamos ver esta valoração. Falso e verdadeiro. Que região estou? Que região estou? Isto, região 3. P é falso e Q é verdade. Eu estou dentro ou fora da região procurada? Fora. Então, o valor lógico dela é falso. Tá vendo, gente? E esta quarta valoração. Falso e falso. Que região, gente? Região 4, ó. Falso e falso. Eu estou dentro ou fora da região procurada? Fora. Então, o valor lógico, falso. Pronto, gente. Aqui estão os valores do conectivo e da conjunção. Não é preciso você decorar. Na hora da questão, na hora da prova, você faz um desenho que tem a interseção e pronto. Você acaba de determinar a valoração correta da conjunção. Vamos agora fazer o estudo da disjunção lógica, que é outra forma de fazer uma conexão. Disjunção lógica. Vamos a ela. A disjunção lógica, ou, olha esse símbolo aqui, quer dizer ou, P ou Q. P ou Q. Então, isso nos lembra uma operação com conjuntos, a união. A unida B. Quer dizer, todos de A com todos de B. Isto é unir. E esta união, gente, é a chamada união inclusiva, ou seja, que a parte comum, tanto a A e a B, participa da união. Então, se você observar nesse diagrama, você vai ter a representação da união, ou melhor, da disjunção inclusiva. Lembre-se que quando a gente fala ou, nos dá uma ideia justamente de unir. E quando se une, pode se unir de duas formas, admitindo que o comum aos dois grupos faça parte ou não. Justamente, nós podemos ter uma disjunção inclusiva ou uma disjunção exclusiva. Vamos estudar primeiro a inclusiva, ok? Então, nós temos aqui, conforme esse diagrama, a disjunção inclusiva, P ou Q. Então, representando as regiões, olha, já conhecidas por vocês, 1, 2, 3 e 4, nós temos na região 1, qual a valoração de P e qual a valoração de Q. Na região 1, vá, diga para mim, está dentro de P, não está? Isso, P então é verdade. E Q, está fora de Q? Se é fora, Q será o quê? Falso. Ok. Região 2, P, dentro de P, bora gente, verdade. E também dentro da região de Q, verdade. Região 3, P, está fora de P, vá, falso. E dentro de Q, vá, verdade. Então, nessas três regiões, nós estamos dentro da disjunção lógica e ocorrendo essa valoração lógica, tranquilamente a disjunção será o que, gente? Isso, verdadeira. Quais são os valores lógicos de P e Q na região 4? Vá, P é falso e Q é falso. Pronto. Quando ocorrer isso, P ser falso e Q ser falso, a disjunção será o quê? Falsa. Justamente isso aí. Então vamos fazer a tabela para você conferir como vai ser. Fazendo a tabela de verdade. P, Q, P ou Q. Observem a valoração lógica da tabela. Se P for verdade, Q for verdade, nós estamos aqui em região 2. Está dentro ou fora? Dentro. Então, o valor lógico é verdadeiro. Se P for verdade e Q for falso, vamos lá. Eu estou em que região? Olha aqui, gente. 1. Está dentro ou fora da disjunção lógica? Ó, dentro. Valor lógico, então, verdade. Se P é falso e Q é verdadeiro, eu estou em que região aqui? 3. Está dentro ou fora do conectivo disjunção? Dentro. Valor lógico, vamos para verdade. E, finalmente, quando for falso, falso, eu vou estar na região 4. Estabelecendo, então, que valor lógico falso, porque eu estou fora da região procurada.
Repare como é fácil você chegar a essas conclusões sem precisar decorar as tabelas. Tudo aquilo que você decorou torna-se obsoleto para o entendimento do assunto. Ou seja, se você já decorou, tudo bem, mas que tal você entender? Então entenda por essas regiões, fica muito fácil você entender este conectivo chamado de disjunção lógica. Então a disjunção só será o quê? Falsa quando estiver fora dos grupos A e B, ou seja, fora de P e fora de Q. Esta disjunção Q inclusiva, ok? Quando eu falo P ou Q, se nada disser, você entende que trata-se de uma disjunção inclusiva. Porque quando eu falar ou P ou Q, trata-se de uma disjunção exclusiva. E aí exclui-se a parte comum, a P e a Q ao mesmo tempo. Vamos ver? Na disjunção exclusiva, que poderá vir esse símbolo, ou este, são símbolos tradicionais. Poderá vir ou não, mas claramente, quando você falar ou P ou Q, nós estamos trabalhando uma disjunção que é exclusiva, ou seja, não tem a parte comum, que seria a interseção entre as duas, P e Q. Vamos ver o diagrama lógico da disjunção exclusiva. Aqui nós temos as regiões que correspondem a esse conectivo. Observe a parte que está riscada. É essa parte que será verdadeira. E fora da parte riscada, na região 2 e 4, o valor lógico será o quê? Falso do conectivo, ok? Então vamos atribuir valores a P e Q, ou melhor, vamos identificar os valores de P e Q nas diversas regiões e ver quando P e Q ocorrer aquilo, será verdadeiro ou falso conectivo, tá bom? Então vamos lá. Na região 1, o valor lógico de P é o quê? Verdade. E Q, falso. Então a disjunção exclusiva é verdadeira, tá? Porque eu estou na região que está riscada. Já na região 2, P é verdade e Q é verdade. E a disjunção é falsa, justamente porque eu não estou na parte procurada ou riscada aqui no diagrama. Na região 3, P é falso e Q é verdade. Eu estou então na parte riscada. O valor lógico do conectivo será verdadeiro. E na região 4, P é falso e Q é falso. Eu não estou na parte riscada. Então, não estou na parte procurada. O valor lógico é falso. Pronto, aí está. Então, você, posso dessa análise diagramal, você confere tudo na tabela, sem ter problema algum para determinar o valor lógico desse conectivo. Então, lembre-se, tem duas formas de disjunção, a inclusiva e a exclusiva. Geralmente, nas provas, observe isso que eu vou falar agora, quando elas vêm com uma forma mais apurada, mais difícil, você tem que ter cuidado, porque se eu falo cantar ou assoviar, você pode cantar e assoviar ao mesmo tempo? Me diga. Não. Então, que tipo de disjunção é essa? Inclusiva ou exclusiva? Isso, exclusiva. Agora, se eu digo assim para você, homem ou mulher, pode ser ao mesmo tempo homem e mulher? Não. Então, que disjunção é essa, gente? Exclusiva. Tá? Então é fácil você perceber quando é inclusiva e quando é exclusiva. Porque se eu falar assim, ir ao cinema ou comer pipoca. Pode você ir ao cinema e também comer pipoca? Deve, é muito gostoso. Então façam isso, ok? Vamos ver se você realmente fixou os conectivos. No caso, aparecendo as proposições lógicas na forma de linguagem natural. Geralmente numa prova, você está fazendo a prova e aparecem as proposições com os conectivos e na conjunção ou a disjunção. Vamos ver quando será verdade ou quando será falso. Vamos à primeira situação. Carlos é funcionário público e Carlos é feliz. Então nós temos aqui a conjunção e, a conjunção e. Então vamos verificar quando isso será verdadeiro ou quando será falso. Supondo que a proposição Carlos é funcionário público seja verdade, e a proposição Carlos é feliz também seja verdade. Então, a proposição composta será verdadeira. Justamente, verdade e verdade está na parte comum, gente. Está na interseção entre as duas proposições. Então, será verdadeira. Vamos examinar a possibilidade de a proposição Carlos é funcionário público ser verdade e a outra ser falsa. Então, verdade e falso. Observem que se eu for fazer um diagrama, esse primeiro grupo, P, representa o quê? Carlos é funcionário público.
verdadeiro. E ao mesmo tempo, Carlos é feliz estaria aqui, ó, verdade e falso. Está dentro da parte riscada? Não. Então é falso. Vamos verificar a terceira possibilidade. Carlos é funcionário público ser falsa. Então, e ao mesmo tempo, Carlos é feliz ser verdadeira. Então vai corresponder a que região no diagrama? Observe aqui. Esta região aqui, região 3. A primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Gente, está dentro ou está fora da região procurada? Fora, falso. Isso, viu como é fácil? E as duas falsas estão onde? Que região aqui fora? Falso, falso. Então, a proposição composta será falsa. É muito fácil mesmo, não é? Então, lembre-se, se você tiver dúvida, faz o desenho e responde. Vamos conferir a proposição composta ligada, conectada através do conectivo disjunção lógica. Carlos é funcionário público ou Carlos é feliz. Olha o ou, né? A disjunção lógica. E no caso, é inclusiva. Então, Carlos é funcionário público sendo verdade e Carlos é feliz sendo verdade, será verdadeiro. Por quê? Faça um desenho aqui, vamos lá. Então, nós temos P, verdade, e Q, verdade. Não está aqui nessa parte, verdade, verdade. Não está dentro da região procurada. Pronto, verdadeiro. Carlos é funcionário público, verdade. E Carlos feliz, falso. Também nós vamos estar nessa região aqui, ó, que continua dentro da disjunção lógica. Então, valor lógico, verdadeiro. Carlos é funcionário público, falso. Carlos é feliz, verdade. Também, gente, olha aqui, região 3, ó, essa região aqui, ó, dentro da região procurada, dentro da disjunção lógica. Então, valor lógico, verdade. Então, nessas três possibilidades, o conectivo é verdadeiro. A disjunção é verdadeira e só será falsa. Esse conectivo só será falso quando ocorrer o quê? Repare, Carlos é funcionário público ser falso e Carlos feliz falso. Então vai estar onde? Aqui fora. Justamente. Então não está na região procurada. Está fora dela. Valor lógico, vamos, falso. É fácil, né? Agora vamos ver um exemplo. Da disjunção exclusiva. Vamos lá. O Carlos é funcionário público. O Carlos é feliz. Ok? Bem, repare que esse ou antes e esse ou aqui caracteriza a disjunção exclusiva. Então, ela só será verdade quando a primeira é verdade e a segunda for o quê? Vamos ver? Vamos conferir. Imagine que as duas sejam verdade. Então, as duas sendo verdade, vão estar em que região? Faça o desenho rapidamente que você confere. Vamos lá. Aqui na região da interseção, gente, não nos serve. Só serve essa parte riscada. Repare, verdade, verdade, não nos serve. Então, a conjunção será falsa. Vamos ver a possibilidade da primeira ser verdade e a segunda o quê? Falsa. Vai estar aqui nessa região. Serve? Serve. Verdade. A primeira falsa e a segunda verdadeira. Serve, gente? Serve aqui nessa região, ó, verdade. E as duas falsas vai estar fora. Será o quê, então? Falso, fora da região procurada. Então, lembrem-se, a disjunção exclusiva só será verdadeira quando uma é verdade e a outra for falsa, ou vice-versa. Se ocorrer as duas verdades ou as duas falsas, não nos serve. Parabéns. Vamos começar o estudo dos condicionais lógicos. São de duas formas: o condicional lógico simples e o condicional lógico duplo. Então, isso é que eu chamo a verdadeira chantagem lógica. Se eu ganhar na loteria, então eu fico rico. Justamente isso. Então, o condicional lógico, ele impõe uma coisa chamada condição. E vale a pena a gente ressaltar aqui o seguinte: as condições só serão falsas quando houver contradição. É justamente aí. Nós vamos proceder diferente dos conectivos. Com os condicionais, nós vamos procurar as contradições. Porque se houver contradição, o condicional será o quê? Falso. Então, observe bem. Condicional é diferente dos conectivos. Você vai juntar proposições, mas através de condições. Justamente aquilo que eu acabei de falar. Se eu ganhar, então... E a questão é, quando é que você falou isso? Será falso. Vamos ver?
quando é que o condicional será falso? Existem duas formas de a gente expressar condicionais. A gente pode expressar o condicional na forma simples, chamado condicional simples, ou duplo, chamado de bicondicional. Vamos ver quando ocorre isso. Vamos primeiro estudar o condicional simples. Vamos lá. O condicional simples. Se P, então que? Observe essa setinha. Exatamente, este é o símbolo. E quer dizer o quê? Se P, então que? Um exemplo. Se Carlos é funcionário público, então é feliz. Ou seja, poderia ser escrito assim: se Carlos é funcionário público, então Carlos é feliz. Eu quero te lembrar que muitas vezes a sentença lógica expressa a proposição lógica de uma forma diferente. Você pode mudar a linguística e continuar expressando a mesma proposição, ou seja, a mesma ideia. Então é normal, é lógica, você mudar a sentença e ela continuar sendo a mesma proposição lógica. Continuemos. Se P, então que, diagramalmente, pode ser escrito assim, através de um diagrama lógico. Olha aqui. Se P, então que. Repare que eu coloco o P dentro de que nos lembra a ideia de que A está contido em B. Justamente, se eu digo se P, então que. Esta ideia, este desenho, ele nos passa a ideia de condicional. Quer dizer, gente, que se eu estou em P, automaticamente eu estou onde? Dentro de que, correto? Isto. Então, quando ocorre P, é porque já ocorreu quem? Que. Quando ocorre P, ocorre que. O contrário não é verdade. Não quer dizer que ocorrendo que já ocorreu P. Tá? Você pode dizer muitas vezes o contrário e pensar que isso é verdade. Eu diria também uma outra forma. Se você fala assim: se você é mãe, então você é mulher. O que você entende? Que basta a pessoa ser mãe para que ela seja o quê? Mulher. Então, quando a pessoa já é mãe, também ela será o quê? Mulher. Não existe homem que seja mãe. Então, ser mãe basta, é suficiente para ser mulher. E ser mulher é necessário para ser mãe. Vamos ver. Que é condição necessária para P. Então, se eu for escrever aqui o grupo mãe e mulher, reparem, mãe e mulher. Se P e Q são enunciados da seguinte maneira. É que isso vai ser falso, porque você pode não ser mãe e ser mulher, não é verdade? Então, quando é que isso vai ser falso? Porque também você pode não ser mãe e também não ser mulher, ser homem. Então, quando é que o que eu disse será falso? Vamos inferir, vamos verificar. Gente, vejam esse diagrama lógico aqui. Nós temos região 1, região 2 e 3. Região 1, valor lógico de P, vá, verdadeiro. E de que? Verdadeiro. Região 2, de P, falso. De que? Verdade. Região 3, P é falso, gente, e Q é falso. Justamente isso. Agora, observe que essas três situações aqui não são contraditórias. Isso, justamente isso. Só será falso condicional se houver contradição. Justamente, quando alguém fala, se você é mãe, então você é mulher. Quando é que isso será falso? Pense aí. Quando a pessoa for o quê? Vá, mãe, e não for o quê? Mulher. Justamente isso. Então, uma vez eu vi alguém falando, se eu ganhar na loteria, então eu te dou um carro. Ora, que a pessoa que falou isso para você, ou falou para essa pessoa, ela vai estar se contradizendo quando? Quando ela ganhar na loteria e não te der o carro. Porque nas outras circunstâncias será tudo verdade. Se a pessoa ganhar e te der, é verdade, não é? Se a pessoa não ganhar e te der, também não será verdade? E se a pessoa não ganhar e não te der, porque não ganhou, também é verdade. Não está se contradizendo. Quando é que isso é falso ou contraditório? Quando ela ganhar e não te der. Da mesma forma, quando for mãe e não for mulher. Ok? Vamos conferir fazendo uma tabela de verdade. Olha a tabela de verdade. Então vamos. P verdade, Q verdade. Eu estou onde? Onde? Esta região 1.
Então, valor lógico. Tem alguma contradição? Eu lhe pergunto. Tem? Sim ou não? Não. Então, valor lógico, vá. Verdade. Olha a região 2. Quais são os valores lógicos? Vá. Falso e verdade. Em que linha nós estamos aqui? Que linha nós estamos? Região 2. Aqui, ó. Região 2. Falso e verdade. Então, há alguma contradição nessa região? Tem algum problema? Não. Então, valor lógico verdadeiro. Gente, eu quero chamar. E a região exterior ao mesmo tempo. Ora, não pode existir estar dentro e fora de um conjunto. Pode? Pode existir isso? Não. Pode estar dentro e fora? Não. É contraditório. Então, se você observar que os seus valores lógicos estão ao mesmo tempo dentro e fora do grupo, está havendo uma contradição lógica. Ok? Vamos conferir isso. Então, nesta linha aqui, que eu estou mostrando para vocês, nós vamos ter que região precisamente. Observe, quando P for falso e Q for falso, não é região 3? Justamente vai haver uma contradição, os dois estão fora, gente, todos os dois são falsos. Então será o quê? Vá verdadeiro, entenda isso. Não é por ser falso e falso que será falso, é o contrário. Falso e falso, não há contradição lógica, porque os dois estão nessa mesma região. Então o valor lógico é verdade. E olha essa que eu pulei aqui. Que região corresponde a essa? Repare que não tem região aqui no diagrama. Justamente, quando for verdade, eu estarei aqui, olha aqui comigo, tá vendo? De verdade, dentro de P, estarei dentro de P. E o que for falso, eu vou estar nesta região aqui, fora do conjunto que expressa a proposição Q. Tá? Então não posso estar dentro e fora. Vai haver uma contradição lógica. Então esse condicional será o quê? Falso. Justamente quando você pensar que se você for mãe, então será mulher. A pessoa não pode ser mãe e ao mesmo tempo que não ser mulher. Então gera uma contradição. Na proposição que eu falei aqui em cima, se Carlos é funcionário público, então é feliz. Quando é que será contraditório isso? Diga para mim, vá. Quando o Carlos funciona funcionário público e não for feliz. O condicional lógico, você tem que ter muito cuidado com ele. Ele é complicadíssimo. O condicional lógico simples, justamente ele. E é a base da lógica analítica. Então vale a pena você se prender a isso, estudar bastante isso, assistir essa aula, repetir o máximo que você puder, para você consolidar os seus conhecimentos dessa matéria. Então vamos dar um exemplo para ver como é que você está se saindo. Quando eu falo Carlos é feliz, se Carlos for funcionário público, está diferente de como eu escrevi no início? Eu escrevi no início assim, se Carlos for funcionário público, então Carlos é feliz. Gente, ó, esta sentença significa o quê? A mesma coisa que eu estou escrevendo aqui embaixo, só que eu desloquei a proposição que veio antes. Carlos é feliz. É a sentença que ela veio antes de P. Quem é P? Carlos é funcionário público. Ou seja, se Carlos for funcionário público, significa a sentença P. A proposição P. E Carlos é feliz significa a proposição Q. Então, o certo, ou melhor dizendo, normalmente a gente não escreveria assim. Mas observe que essa vírgula e observe que houve um deslocamento. A gente inverteu, colocou a sentença Q antes de P. Não quer dizer que não seja um condicional simples. Já que vocês estão sabidos, já estão sabendo os valores lógicos do condicional simples, vamos dar o condicional duplo, que é mais fácil, que é mais tranquilo, e vocês vão assimilar muito bem. Então, o condicional duplo, ele caracteriza-se por P duplicidade. Se P, então Q, e ao mesmo tempo, se Q, então P. Lembre-se que, quando eu falo se P, então Q, P é condição suficiente para Q. E Q é condição necessária para P. Quando eu falo, se você é mãe, então você é mulher. Ser mãe basta para você ser mulher. E ser mulher é necessário para você ser mãe. Quando ocorre isso, os dois ao mesmo tempo, suficiente e ao mesmo tempo necessário, nós estamos tratando de um condicional duplo, ou um bicondicional. Vamos ver? Aqui nós temos o bicondicional. P, se somente se Q. Quer dizer que P, se P, então Q. E ao mesmo tempo, se Q, então P. Ok? Então, quando ocorrer P está dentro de Q e Q
está dentro de P, ou seja, condicional simples, indo e voltando, se P, então Q, e ao mesmo tempo, se Q, então P, nós temos o bicondicional, ou condicional duplo. Nós falamos assim, P, se, somente se, Q. E como seria isso um diagrama? Repare aqui. Aqui nós temos dois diagramas representando as proposições, ó, P e Q, em separado. Então eu vou falar assim, você é feliz se, somente se, você for saudável. Então vejamos, P significa o quê? Você é feliz. E Q, você é saudável. Então vamos ver, quando é que P vai estar dentro de Q e ao mesmo tempo Q está dentro de P? Quando foi isso aqui, gente, ó, os conjuntos forem iguaizinhos, ó, da mesma dimensão. A foi igual a B, então nós vamos ter que P, se e somente se Q, justamente vai ocorrer o bicondicional. As proposições P e Q vão estar no interior e o exterior, atenção, significa o quê? Fala, não P e o Q, não Q. Pronto. Então, gente, quando é que vai existir a contradição? Nós vimos no condicional duplo que a contradição lógica é justamente quando ocorre um valor lógico está dentro do conjunto ou do grupo do diagrama e o outro valor lógico em questão está fora. Ou seja, os dois valores teriam que estar na mesma região. Caso contrário, haverá uma contradição lógica. Então fica fácil. Vocês vão perceber agora quando será verdadeiro ou falso. Vamos ver? Aqui. Nós temos então duas regiões, ó, A1 e A2, facílimo. Então vamos fazer uma tabela aqui em paralelo e examinar o diagrama. Vamos lá. Quando P é verdade e Q é verdade, eu vou estar onde? Com os dois valores aqui dentro, gente, na região 1. Vai haver contradição? Não. Valor lógico, então vá verdade. Olhe a última linha. As duas falsas, ó, vão estar onde? Ó, gente, na região 2, ó. Tá vendo? Fora. Ó, região 2. Então, na região 2, os dois estão fora. Quem? P e Q. Então, fora de P e Q. Então, supondo os dois falsos, então não há contradição. Valor lógico verdadeiro. Agora, vamos examinar essa linha aqui. Quando P for verdadeiro e Q for falso. P verdade, vamos estar onde? No interior. E Q falso está onde? No exterior. O que é que vai ocorrer? Uma contradição, porque os valores não estão na mesma região. Um está no interior e outro no exterior. Valor lógico, vamos? Falso. Exato. Agora vamos para essa última linha aqui, que faltou ser analisada. Vamos ver. P falso e Q verdade. P falso, estou onde? Ó, exterior. E Q verdade, interior. Contradição lógica, gente, ó. Valor lógico, rápido, falso. Pronto. Com isso, vocês têm toda a estrutura lógica proposicional dos condicionais. Eu só quero ver um exemplo de quando esse bicondicional será falso. Vamos ver na prática com esta citação. Você é feliz se somente se você for saudável. Quando isso será verdadeiro e quando será falso? Gente, vamos supor que a pessoa seja bastante feliz, alegre, muito alegre, é verdade. Mas a pessoa seja o quê? Também saudável. Isso. Quando ela for feliz e for saudável, então ela será o quê? Os dois ao mesmo tempo. Então, proposição lógica, valor desse bicondicional verdadeiro. Agora, vamos supor que a pessoa seja feliz e não seja saudável. O que eu disse é verdade ou falso? Falso. E se a pessoa, por acaso, for infeliz, ou seja, não seja feliz, e tiver uma saúde de ferro, seja verdade? O que eu disse é verdade ou falso? Falso. Por quê? Porque vai gerar uma contradição. No diagrama, um estará dentro e estará o quê? Fora. Mas se a pessoa for realmente infeliz, for falso, e ela realmente não tiver saúde, não é verdade o que eu disse? Ela só vai ser feliz se ela tiver saúde ou for saudável. Se não ocorrer as duas coisas, estão todas as duas fora, não haverá contradição. Então será o quê? Verdade. Lembre-se disto. O bicondicional ou condicional duplo será o quê? Verdadeiro quando as duas proposições forem verdade. Ou quando as duas forem falsas. Caso contrário, será falso. Muito bem. Vamos ver como negamos proposições compostas. Negação de proposições compostas. Vamos começar pela conjunção. Negue P e Q é a mesma coisa que não P ou não Q. Quando você vai negar proposições compostas com a conjunção, você faz justamente o quê? Você diz, por exemplo,
negue P e Q. Vai ficar da seguinte maneira: não P ou não Q. Vamos ver uma tabela de verdade e logo após nós vamos usar o diagrama lógico para entendermos isto. E é mais uma forma da gente inferir, da gente verificar a lei de Morgan. Vamos conferir? Fazendo a tabela de verdade da conjunção P e Q. Nós colocamos os valores de P aqui, de Q, não P, não Q, que vamos precisar para dar o valor verdade da proposição composta. Depois fazemos P e Q e por último, não P ou não Q. Vamos ver. P, verdade, verdade, falso, falso. Então, Q, verdade, falso, verdade, falso. Vamos lá. Verdade, verdade, não P fica falso, não Q fica falso. Agora vamos ver o resultado aqui. P e Q. Vamos para as primeiras duas colunas. P e Q. Verdade e verdade. Fica o que, gente? Verdade. Isto. Verdade e falso. Falso. Falso e verdade. Falso. Falso e falso. Falso. Esta outra coluna. Não P ou não Q. Então nós vamos usar não P e não Q. Vejamos. Falso ou falso. Vai dar falso. Lembre-se que aqui nós estamos tratando de uma disjunção. Falso ou verdade. Vai dar o quê? Verdade. Verdade ou falso? Olha a verdade aqui, resultado, verdade. Verdade ou verdade? Verdade. Então nós temos aqui a valoração de P e Q da conjunção e a disjunção de não P ou não Q. Aqui está a tabela de verdade. Observe que quando aqui é verdade, aqui é falso. Ó. Quando aqui é falso, aqui é verdade. Falso, verdade. Justamente o contrário. Uma valoração totalmente contrária da outra. Então, negando a proposição P e Q, aqui está não P ou não Q. A gente passa de conjunção para disjunção, negando as duas proposições iniciais. Esta é uma forma de você fazer a valoração. É uma forma que eu não aconselho nas provas, nos concursos. Somente quando você estiver estudando. Agora vamos ver, através do diagrama lógico, uma forma melhor, mais eficiente, mais rápida. Vamos conferir. Aqui nós temos o diagrama lógico de P, olha, Q, justamente a conjunção aqui representada. Nós temos, nesses traços aqui, que nós vamos aqui ver, à direita de P, ó, não P, acompanhando, vamos gente, não P, olha, não P, não P. Então, aqui fora é a negação de P. Proposição Q. Observe esses traços. Não Q, não Q, não Q e não Q. Gente, confiram, vamos lá, confiram aqui. A negação dessa região que está riscada não é o seu exterior, justamente. Então, onde é que está todo o exterior dessa região riscada? Justamente a união de quem? Não P com não Q. Isso, não P ou não Q. Provando assim que negar P e Q é unir não P a não Q. Gostaram? Não é fácil? Em princípio, você sentiria um pouco de dificuldade. Mas acredito eu que com a prática você vai adorar esse sistema de diagramas. Ou uma dica. Vejam. Quando você faz em matemática, em álgebra, você fala menos A mais B, você transforma em quê? Menos A, vamos ver, vá, menos B. Vamos lá. Quando tem não, P e Q, você faz o quê? Não P, negou P, agora negue a conjunção, disjunção, ou negue Q, não Q. Então é rapidinho, é proceder como a gente procede aqui na matemática. Vamos agora negar uma proposição composta com o conectivo disjunção. Não P ou Q. Gente, vamos proceder como na matemática. Vamos lá. Não P, ótimo. Negue o ou, vá. E negue o Q, não Q. É fácil, né? Muito fácil mesmo. Vamos negar outra proposição lógica. Desta vez com um condicional simples. A negação de se P então Q fica da seguinte maneira. P e não Q. Justamente, é uma contradição. Então, para você negar isso, você tem que afirmar P e negar Q. Vamos, então, dar um exemplo com linguagem, ou seja, a linguagem natural. Vamos usar a linguagem natural. Se o gato mia, então ele está vivo. Aí nós temos o condicional simples. Se o gato mia, então ele está vivo. Como é que eu nego isso? Ora, gente, é dizer que o gato mia e ele não está vivo. Justamente, afirmar P
e ao mesmo tempo negar que, existindo aí a contradição lógica. Vamos conferir no diagrama. Aqui está o diagrama de P, se P, então Q. Observe. É dizer que P é verdadeiro e Q é falso. Quando eu falo isso, P é verdadeiro, eu estou aqui no interior de P e ao mesmo tempo fora de Q, ou seja, no exterior. Então, não posso estar aqui em P e ao mesmo tempo em não Q, no exterior de Q. Está contraditório isso. Então, existindo a contradição, o condicional simples vai estar negado. É falso, falso, falso. Vamos agora negar o condicional duplo. Como se nega um condicional duplo? Negar P se somente se Q. Negar P se somente se Q é a mesma coisa se eu disser ou P ou Q, que você percebe por esse tipo de disjunção, chamada de exclusiva. Nós já conhecemos esse conectivo lógico. Então, quando a gente quer negar P se somente se Q, a gente transforma esse condicional duplo em uma disjunção exclusiva. Gente, observem bem. Para negar condicionais, nós passamos da condição de condicionais para conectivos. Muito interessante isso. Então, lembre-se, quando você fizer questões que envolvam este assunto, cuidado. Negar condicionais, você vai passar para a condição de conectivos. Ok? Vamos lá. Vamos ver como é que nós acabamos com isso aqui. É isso quando passamos de condicional para um conectivo. Então, aqui está a expressão do condicional duplo. Se P, então Q, e se Q, então P. Negar isto é passar para esta forma. Vamos negar a primeira proposição. Aqui, negação de se P, então Q. Aqui está. É justamente P e não Q. Ou a negação de se Q, então P. É justamente o quê? Q e não P. O que é isso aqui, gente? Olha. P e não Q. O primeiro é verdade e o segundo é falso. Ou o segundo é falso e o primeiro é verdade. Justamente a disjunção exclusiva. Exato. Então aqui você confere comigo porque o bicondicional, negá-lo, é a mesma coisa que dizer a disjunção exclusiva. Ou P ou Q. Vamos ver agora um exemplo com a linguagem, a nossa língua portuguesa. Vamos ver. Vamos negar esta proposição composta que está escrito aqui de uma maneira de bicondicional. Observe. Você manda em mim se somente se você grita. Perceberam? Então nós temos aí o bicondicional. Você manda em mim se somente se você grita. Vamos negar? Seria justamente dizer o quê? Ou você manda em mim, ou você grita. Nunca os dois. Pronto, negou. Ok? Gente, vamos tratar agora das relações lógicas. Outro importante tópico dentro de raciocínio lógico. Relações lógicas são duas. A relação de implicação e a relação de equivalência. Estas duas são as mais importantes. Existem outras. Vamos ver agora as relações lógicas. São duas muito importantes. As outras não têm muita relevância para o nosso estudo. Vamos ver a relação de implicação e a relação de equivalência. Vamos ver. Relação de implicação. P implica Q. Nos lembra o condicional simples, justamente. Se P, então Q. Quer dizer o quê? Se o condicional simples for verdadeiro, ocorre a relação de implicação. Caso contrário, não ocorrerá a relação de implicar. Um exemplo disso são as teses de mestrado, que quem estiver defendendo uma tese parte do princípio. A hipótese implica na tese. Então quer dizer o quê? Que se for a hipótese verdadeira, então a tese será verdadeira. É uma forma da gente provar verdadeira a nossa tese. Ok? Então lembre-se, a relação de implicação será verdadeira quando o condicional simples for verdade. Não pode ocorrer falso no condicional simples. Agora vamos ver a relação de equivalência. Equivalência lógica. Essa é muito importante mesmo. Relação de equivalência. P equivale a Q, pode ser assim, pode ser dessa maneira. P equivale a Q com esses 3 tracinhos, ou pode ser simplesmente com o sinal de igualdade que nós conhecemos. Isso também nos leva a fazer a seguinte interpretação. P equivale a Q, ok? Então, P equivale a Q.
vai ser verdadeira quando o bicondicional ou condicional duplo for verdade. Quando ele for verdade, ocorrerá a relação de equivalência. É muito simples. Espero que você tenha entendido isso. Se não, repita até fixar bastante isso aí. Vamos ver agora o que nós chamamos de tautologia, contradição e contingência. Vamos ver por partes. Tautologias, contradições e contingências. Tautologia é uma proposição logicamente verdadeira, certo? Então, esse nome esquisito, tautologia, quer dizer proposição verdadeira. Vamos dar um exemplo de uma tautologia. Se P, então Q, equivale a se não Q, então não P. Vamos ver aqui a tabela de verdade. Olha, P, Q, observem as proposições como eu quero para provar que isso é uma tautologia. Então, vamos ver o item 1. Ó, se P, então Q, justamente isso que eu procuro. Então, se P, então Q, vamos lá. Se verdade, verdade. Verdade. Verdade e falso. Observe a contradição lógica aqui, ó. Verdade e falso. Falso. Falso, verdade. Verdade. Falso, falso, verdade. Então, nós temos essa valoração para esse item 1. Observem o item 2. Se não Q, então não P. Observem. Falso, falso, verdade. Verdade, falso, falso, uma contradição lógica. Falso, verdade, verdade. Verdade, verdade, verdade. Então, aqui está a valoração para o item 2. Observem que o item 1 e o item 2 na tabela se correspondem, ó, os mesmos valores lógicos. Ó, observem. E com isso, vai gerar uma proposição verdadeira. Então, chamamos isso de tautologia. É claro que se a gente pudesse verificar de uma outra forma, mais rápido, mais fácil, é melhor. Porque a prova está aí. Você não vai fazer uma tabela desse tamanho numa prova, né? No mundo acadêmico, ainda se pode fazer. Ou numa sala de aula. Mas na hora da prova, tem que ser mais rápido. Então vamos ver outras alternativas para a hora da prova. Vamos conferir. Aqui nós podemos valorizar, dar uma valoração, né, partindo do seguinte princípio. Eu vou dizer que P é verdade. Se P é verdade, Q tem que ser verdade. Porque Q não pode ser falso, gente. Senão vai gerar uma contradição. Então, P é verdade, Q é verdade. Então, não Q é falso, que é a negação de Q. E não P também é falso, a negação de P. Ou seja, se você parte, se P é verdade e Q é verdade, é verdade. O resultado disso aqui é verdade. E se você parte de não Q é falso e não P é falso, também é verdade. Não há contradição. Verdade, verdade, observem, se correspondem, são os mesmos valores. Então, provando assim, através dessa técnica, que a proposição é verdadeira, é uma tautologia. Agora eu gostaria de fazer menção para vocês do seguinte. Essa técnica, ela é boa, mas às vezes falha. Vocês vão ver logo mais adiante onde é que ela falha. E através do diagrama lógico, a gente não erra. Vamos conferir através do diagrama lógico. No diagrama lógico, eu faço aqui o desenho de P e o desenho de Q. Justamente P dentro de Q, porque se P, então Q. Vamos ver. Eu escrevo esse traço, gente, não Q, e aqui esta linha para não P. Observe que não Q pode ficar dentro de não P, porque não Q é menor e não P é o traço maior. Então, o traço menor cabe dentro do traço maior, podendo assim nos confirmar a proposição verdadeira. Então, através do diagrama, a gente observa que não há choque. Perceberam? É muito fácil, através do diagrama lógico, você perceber que é uma tautologia, porque não existe diferença, não existe contradição. Então, não havendo contradição, você prova que a proposição é todinha verdadeira. Vamos agora conferir outro exemplo de tautologia. Desta vez, nós vamos julgar a proposição P ou não P. Reparem bem, P ou não P. Aqui está a tabela de verdade, para você conferir. P, verdade, não P, falso. Então, verdade ou falso? Verdade. Falso ou verdade? Verdade. Através do diagrama. Muito fácil. Observem, nós fazemos o desenho de P e colocamos valores lógicos para P. No caso, se P for verdade, não P será falso. Se P for falso, não P será verdadeiro. Gente, como eu estou usando o conectivo ou, então, verdade ou falso será verdade. Falso ou verdade será verdade. Não gera contradição, tá? Então, o diagrama é muito fácil mesmo, mais fácil do que desta maneira aqui, com a tabela. Agora, vamos ver a técnica da valoração. Observe que também dá certo. P ou não P. Se eu jogar P verdade,
né? O não P, no caso, será falso. Então, verdade ou falso? Verdade. Se eu julgar a proposição P falsa, não P será verdadeiro. E falso ou verdade? Verdade. Então, observem vocês que também é fácil. Só não devem fazer esta maneira, da tabela lógica. Ela é a mais lenta. Então, ser ou não ser? Eis a questão. Vamos fazer mais uma. Vamos julgar mais uma proposição lógica em tautologia, contradição ou contingência. Vamos lá. P e não P. É uma contradição. É como você quisesse dizer assim, ser e não ser. Como é que uma pessoa pode ser e não ser ao mesmo tempo? Ou tu és, ou não és. Não pode existir as duas coisas ao mesmo tempo. Então aqui está a tabela de verdade de P, não P. Observe, aqui tem P, tem não P, e aqui tem P e não P. Quando for verdade e falso, falso. Falso, verdade, falso. Então, olha aqui, gente, a valoração é uma contradição, ou uma falsidade total, diferente da outra proposição que nós vimos anteriormente. Então, com o diagrama, vai ficar como? Vamos para o diagrama que também é facílimo. Aqui nós temos P, e aqui nessa região não P. Quando P for verdade, não P será falso. Quando P for falso, não P é verdadeiro. Então, observe, nós vamos tratar agora com o conectivo E. Observe. Então, verdade e falso. É o que, gente? Falso. Falso e verdadeiro. Falso. Não pode ser verdade e falso ao mesmo tempo. O resultado vai ser falso. Ok? Então, deu para perceber que é muito fácil você julgar a proposição lógica através de diagramas lógicos. Você utilizando diagramas, você tem mais rapidez. Vamos conferir isto em mais uma alternativa. Se P, então, Q, equivale a não P, se não P, então não Q. Vamos conferir? Aqui eu fiz a tabela para a gente conferir de uma maneira mais tradicional. Então, nós temos os valores de P, de Q, de não P, de não Q. O item 1, que é justamente se P, então Q, a valoração. O item 2 é se não P, então não Q, a valoração. E vamos jogar agora o item 1, ele equivale ao item 2, então que é justamente como pede a proposição. A proposição está pedindo se P, então Q, equivale a se não P, então não Q. Isso vai gerar, gente, uma contingência. Observe, vamos lá comigo. Verdade equivale a verdade, são iguais? Verdade. Falso equivale a verdade? Não, observe que um é falso, outro é verdadeiro. A equivalência lógica, os dois sinais ou são verdade ou são falsos. Nesse caso, um é falso e o outro é verdadeiro. Então, resultando em falso. Aqui neste caso, olha, verdade e falso vai resultar em quê? Falso. E desta vez, verdade, verdade, verdade. Então, observem vocês que nós não temos uma proposição lógica verdadeira e nem falsa. Ou seja, ela não é nem uma tautologia, nem é uma contradição. É o que, então, finalmente? Uma contingência. Não é toda verdade, nem é toda falsa. Como é que nós podemos conferir isso com o diagrama? Vocês vão adorar, porque não vai perder esse tempo fazendo uma tabela, né? E vamos ter a certeza de que vamos estar acertando isso na prova. Vamos conferir. O diagrama está aqui. Vamos fazer com o diagrama. Se P, então Q, aqui está P desenhado dentro de Q, né? Nós temos o traço de não P e o traço de não Q. Se vocês observarem aqui, visualmente, não P é maior que não Q. Então, como é que não P vai caber dentro de não Q? Né? Mas também você não pode dizer que isso é tudo falso. Não, não é todo verdade, nem é todo falso. Observem que há trechos em que P cabe em Q, ou seja, não P cabe em não Q, mas há trechos que não existem isso. Né? Trechos aqui que vocês vão notar, como esse aqui, ó, que nós não podemos colocar onde não tem. Então, não posso colocar não P onde não existe não Q. Mas nesse outro trecho aqui pode. Então, nem é todo verdade, nem é todo falso. Possui os valores verdadeiros e falsos. Por isso é uma contingência. Então, vamos dar uma checada nesse método de valoração que nós temos costume de fazer. Eu não indico para esta situação. Vamos conferir. Com a valoração sem tabela, que é justamente como se costuma fazer, nós poderíamos fazer assim. Se P, então, Q, partindo do princípio que P é verdade, nós vamos tentar pegar a contradição. Observe. Se P é verdade, eu vou supor que é verdade. Para ficar, então, verdade, então verdade. Isso é verdadeiro, gente. E agora, não P e não Q. Partindo em que, já que P é verdadeiro, não P é falso. E já que Q é verdade,
não que é falso. Então, partindo de um falso, chegando em um falso, será então que verdade. Ora, verdade, verdade é uma equivalência. A proposição seria uma tautologia. Errado. Erramos. Aí você está conferindo comigo que não devemos fazer a tabela, ou melhor dizendo, a valoração, partindo desse princípio. Porque se você usar essa técnica, neste caso, quando for uma contingência, você erra. A tendência a errar é imensa. Então, justamente pelo fato de não ser nem contradição e nem uma tautologia, a gente erraria. Então, a minha dica, a minha orientação é que você não use essa técnica quando for contingência. O problema é quando é que você vai saber se é contingência ou não. Ou seja, evite usá-la. Toda vez que aparecer condicionais, use a técnica do diagrama. Você não vai errar. Sempre que você puder fazer o desenho, você acertará em cheio. Ok? Vamos fazer um exemplo agora, que eu acho esse exemplo muito importante. E ele é um pouco complicado. Vamos para este exemplo. Vamos lá, gente. Se P, então Q equivale a não P ou Q. Gente, isto é uma tautologia. Pode parecer estranho, mas se P, então Q é a mesma coisa se eu disser não P ou Q. Eu vou tentar explicar usando os diagramas lógicos. Você vai perceber que é bem fácil. Agora, preste atenção. Esse exemplo não é tão assim, entra fácil. Você tem que ter um pouco de cuidado para perceber a lógica neste exemplo. E vamos lá, muita atenção. Se P, então Q, observem que eu tenho a região 1, a região 2 e a região 3. Então, esse condicional simples, gente, ele é composto por essas três regiões, onde não existe contradição lógica. Vamos ver. Então, se eu fizer aqui a negação de P, que é justamente esta região que está esse traço, e nesse traço não P, nós temos a região 2 e a região 3. Eu agora vou unir, vou falar ou este outro grupo. Este outro grupo é justamente o da proposição que. Então, a proposição que, ela carrega no grupo dela a região 1 e a região 2. Quando eu unir e justapor, ó, vai acontecer isso aqui, ó. A região 1 vai ficar dentro de que é justamente a proposição P que estava faltando, a região 2, que já existia em Q, e a região 3 fora de Q. Então, nós ficamos com tudo igual ao que era antes. Provando assim, através do diagrama lógico, que se P, então Q, equivale a dizer não P ou Q. Isso é importante. Se você fala, se o gato mia, então ele está vivo. É a mesma coisa se eu disser, o gato não mia ou ele está vivo. Este exemplo é interessante. Observe, a negação de se P, então Q, é justamente dizer P e não Q. Você vai perceber claramente que o que eu acabei de falar anteriormente. Se P, então Q, você vai negar isto aqui. O que é que você vai fazer? Vocês viram comigo que se P, então Q, corresponde a não P ou Q. Então, negar o condicional simples é negar esta situação com conectivo. Observe, a negação da negação é o que? P, afirmação. E a negação de ou é E, e a negação de que é não que. Então, comprova o que nós acabamos de mostrar aqui. Negar o condicional simples é afirmar P e negar que. Vamos ver no diagrama. P está dentro de quê? Quando eu afirmo P, eu estou em P. Então, é verdade P. E nego que eu estou nessa região. Olha, gente, como é que eu posso estar dentro de P e, ao mesmo tempo, fora de Q? Porque P está dentro de Q. Então, provou assim que existe uma contradição. Lembre-se que eu estou usando o E. Então, com o E, nós formamos, assim, uma contradição lógica, negando o condicional simples. É muito fácil. Então, muito cuidado você que está estudando lógica. Quando eu digo condicional simples, se P, então Q, tem duas formas de eu falar a mesma coisa. Agora, uma forma pode ser usando condicionais e a outra pode ser usando conectivos. Vamos trabalhar agora esse exemplo com linguagem natural. Se você é mãe, então é mulher. É logicamente equivalente a. Se você não é mãe, então não é mulher. Gente, isso é falso.
você pode pensar que é verdade. Se você não é mãe, então não é mulher. Então quer dizer que todas as pessoas que não são mãe não são mulheres? Que não pode existir uma mulher que não é mãe? Já pensou nisso? Então é falso o que eu acabei de dizer. Vamos conferir. Se você não é mulher, então não é mãe. É verdade. Você não é mãe ou é mulher. Também é verdade. Vamos supor que você é mãe significa P. Você é mulher significa Q. Vamos montar. Se P, então Q. Olhe, P está dentro de Q. Então a negação de Q é esta. Esse traço representa o diagrama. A negação de P aqui, a negação de P. Observe que não Q está dentro de não P. Não é o contrário, não é não P que está dentro de não Q. E sim não Q que está dentro, que faz parte de não P. Então, não Q, se não Q, então não P. É verdade. O item 2. Se você não é mulher, então não é mãe. Isso é verdade, é logicamente equivalente. E observe o item 1. Não equivale a se você não é mãe, então não é mulher. Você observe que não P não está dentro de não Q. Tem uma parte, olha, que não cabe em não Q. Uma parte aqui que não cabe. Então, não faz parte. Não é todo verdade. Se não é todo verdade, não equivale. Ok? Agora vamos ver também por que você não é mãe ou é mulher, é verdade. Vocês se lembram do que eu falei anteriormente? Eu posso negar P, aqui está, ou afirmar que, ou seja, juntar, vai corresponder a uma equivalência lógica do condicional simples. Gente, o condicional simples, você tem que ter cuidado com ele. Por quê? O condicional simples, ele é a base da lógica analítica. Então, se você não prestar atenção a ele, as provas, as questões, os itens que vão vir para você responder, você pode se passar tranquilo. Tenha muito cuidado. O condicional simples tem duas formas de escrever ele equivalente. Quando você fala, se você é mãe, então é mulher, você acabou de falar no condicional simples. Tá? Você está fazendo uma condição de que você é mãe, então você é mulher. Ok? Você pode dizer isso negando. Como negando? Se você não é mulher, então não é mãe. Ok. Ou pode dizer também. Observe que eu acabei de usar também o condicional. Agora eu posso usar um conectivo. Você não é mãe, não usa o se. Você não é mãe ou é mulher. Ok? Então, cuidado com isso. E também com outras coisas mais simples. Eu já vi muita gente se passar. Por exemplo, negar duas vezes é dizer o quê? Sim. Quando você fala, não quero nada, quer. Então, negar duas vezes também é dizer sim. Negar 3 vezes é dizer não. Negar 4 vezes é dizer sim. Muito cuidado. Porque quando você fala, por exemplo, como na música, o avesso, do avesso, do avesso, do avesso. Quantos avessos eu falei? 4. Eu neguei 4 vezes. Então, eu disse o quê? O avesso ou a frente? A frente. Muito cuidado. Vamos falar agora de sentenças abertas. Vamos falar também de quantificação lógica. Quando a gente fala de sentenças abertas, nós estamos também falando de função proposicional. Vamos ver o que é isso. Sentenças abertas, função proposicional. Gente, quando eu falo x mais 1 é igual a 5, o que é que você tem aqui? Você tem uma proposição lógica? Não. Por que não é uma proposição lógica? Porque você não pode dar valor lógico. É simples. O que você não puder dar valor lógico em verdadeiro ou falso não é uma sentença lógica, não é uma proposição lógica. E aqui, x mais 1 igual a 5, você não pode julgar em verdade ou falso. Repare no exemplo B. X mais 1 maior que 5. Também você não pode julgar. No exemplo C. X mais 1 igual a x mais 1. Também você não pode julgar. Então, sentença aberta ou expressão algébrica não é necessariamente uma proposição lógica. Não possui valor lógico verdadeiro ou falso. Você não pode julgar. Para transformar em sentença lógica, nós temos que proceder de duas maneiras. Nós vamos atribuir valor à variável ou vamos usar quantificadores. É aí que aparece a função dos quantificadores. Então vamos conferir isso aqui. A primeira situação, quando nós atribuímos valores lógicos à variável. Na letra A, o valor lógico que eu atribuí à variável foi 4. 4 mais 1 igual a 5. Transformei a sentença aberta em proposição lógica. Agora eu posso atribuir valor lógico, verdadeiro no caso. Olha o exemplo B. 5 mais 1
é maior que 5. Na verdade, conferido. Eu atribuí valor lógico e transformei a proposição em verdadeira. No exemplo B, eu atribuí valor 5. Aí ficou 5 mais 1 maior que 5. Transformei esta expressão algébrica em proposição lógica, podendo dar valor lógico. E no meu caso aqui é verdadeiro. Observe o exemplo C. Atribuir valor à variável x. Observe que eu coloquei 1, 2, 3 no lugar que tinha a variável x. Quer dizer que a variável x pode assumir quaisquer desses valores. 1, 2, 3, etc. Tornando a proposição verdadeira. Então, vamos agora proceder da seguinte maneira. Não atribuímos valores lógicos à variável. Vamos usar quantificadores lógicos, que são de dois tipos, o universal e o existencial. O quantificador universal é este aqui, gente, já conhecido por vocês. Esse sinalzinho aqui quer dizer o quê? Qualquer que seja, todos. Então, quando eu uso no exemplo aqui, no exemplo C, qualquer que seja x, tal que x mais 1 é igual a x mais 1. Nós estamos verificando que qualquer número que eu dê para x, isso é verdade, gente. Ou, se eu quisesse escrever assim, qualquer que seja x, tal que R de x. Esse R de x significa esta expressão algébrica, esta sentença aberta. Ou, se eu quisesse usar a linguagem, todo x, tal que x mais 1 é igual a x mais 1. Ou, todo número x, tal que x mais 1 é igual a x mais 1. Vamos ver esse exemplo. Toda mulher é vaidosa. O que é que eu acabei de falar em linguagem natural? Eu usei uma expressão quantificada. Toda mulher é vaidosa. Está dizendo que não existe mulher que não seja vaidosa. Então, todas são vaidosas. Vamos trabalhar agora o quantificador existencial. Existe. Olha esse ezinho virado ao contrário. Né? Existe. Então, nós temos um significado para ele. Pode ser também existem. Ou alguns. Existe pelo menos um. Qualquer um desses significados cabe perfeitamente neste ezinho virado ao contrário. Se nós observarmos no exemplo B, existe x, tal que x mais 1 maior que 5. Ou, existe x, tal que é de x. Ou, usando a linguagem, algum x, tal que x mais 1 são maiores que 5. Pelo menos um x, tal que x mais 1 é maior que 5. Tudo isso cabe falar a respeito dessa sentença aberta. Vamos verificar este aqui. Este, não sei se vocês conhecem. Observem bem. Existe um único, existe um só. X, tal que x mais 1 é igual a 5. Cabe perfeitamente no exemplo A. Ou, existe um único x, tal que p de x. Existe um único x, tal que x mais 1 é igual a 5. Nós estamos falando do quantificador existencial. Então, existem dois tipos de quantificadores. Um universal, que quantifica todos os elementos daquele grupo. E outro existencial, que quantifica alguns, não a totalidade. Então, fantástico o uso desses quantificadores lógicos e vocês têm que ter muito cuidado, porque os problemas tornam-se difíceis com eles. Vamos ver como é que a gente nega quantificadores lógicos, proposições que existam quantificadores lógicos. Vamos conferir. A negação de proposições quantificadas. Comecemos pelo universal. Qualquer que seja p de x, tal que p de x. Vamos negar. Eu troco o quantificador de universal para existencial e nego p de x. Então fica não p de x. Vamos dar um exemplo com a linguagem natural. Todas as mulheres são vaidosas. Como é que eu nego isso? Algumas mulheres não são vaidosas. Ou existe pelo menos uma mulher que não é vaidosa. Se você observar nesse desenho aqui, todas as mulheres são vaidosas. Repare que todas as mulheres estão dentro das pessoas que são vaidosas. Então, negar isto é justamente existir um pedacinho desse conjunto das mulheres que esteja fora das vaidosas, como este exemplo aqui, ó. Repare que esta mulher aqui, ou estas mulheres, elas não são vaidosas, negando o que eu acabei de dizer, que todas eram. Está errado se você costuma pensar que eu tinha que separar todo o conjunto das mulheres, tirar de dentro do conjunto das vaidosas. Então, não há necessidade de fazer isso. Para negar que todas as mulheres são vaidosas, basta eu provar que pelo menos uma não é vaidosa. Então, quando você for negar todas as mulheres são vaidosas, basta você provar que pelo menos uma não é vaidosa. E aí, você negou tudo o que foi dito. Está errado você dizer que nenhuma mulher é vaidosa. Este termo não se usa.
Nenhuma mulher é vaidosa é a negação de outro quantificador. Então, não use este termo, ok? Vamos negar o quantificador existencial. Existe X, tal que P de X. Negá-lo pode ser de duas formas. Troco para o universal. Qualquer que seja X, tal que não P de X. Ou nego o próprio existencial. Não existe X, tal que P de X. E quando eu nego o existencial, não precisa negar a proposição P de X. Ok? Existem duas formas para o quantificador existencial. Ou eu troco os quantificadores, ou eu nego ele. Quando eu trocar o quantificador, eu nego P de X. Quando eu negar o quantificador, não há necessidade de negar P de X. Ok? Vamos ver um exemplo em língua natural. Algumas mulheres são vaidosas. Vamos negar isso. Eu posso negar de duas formas. Todas as mulheres não são vaidosas, ou nenhuma mulher é vaidosa. Ou eu poderia dizer também que não existem mulheres que são vaidosas. Vamos examinar o diagrama lógico. Observe este diagrama que eu fiz para essa situação existencial. Observe, mulheres, está aqui o grupo das mulheres, e as pessoas que são vaidosas. Observe que a parte em comum é esta. Esta parte, eu posso dizer que estas mulheres que estão aqui são vaidosas, justamente. Então, cabe, algumas mulheres são vaidosas. Quais? Quais as mulheres que são vaidosas? Estas que estão aqui, na interseção, na parte comum. Negar isto, gente, é separar esses grupos. Vamos separá-los. Aqui está, as mulheres de um lado e as vaidosas de outro. Então, eu posso dizer que todas as mulheres não são vaidosas, ou nenhuma mulher é vaidosa, ou ainda, não existem mulheres que são vaidosas. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido este tópico. Porque, gente, olha, os quantificadores são de extrema importância e dificuldade nas questões. Então, espero que você perceba toda a teoria, porque ela é fácil. Usem o diagrama lógico para proposições quantificadas que vocês vão ter bastante facilidade. Ok? Então, vamos fazer um exercício de quantificadores em que eu espero que você aprenda com um diagrama lógico que você vai ter muita facilidade. Vamos a ele. Todos os economistas gostam de dinheiro. Observe que o diagrama correto é esse aqui. Os economistas gostam de dinheiro. Vamos negar todos os economistas gostam de dinheiro. Como é que fica? Basta que eu puxe esse grupo aqui dos economistas um pouquinho para fora, bote qualquer ponta desse grupo, qualquer ponta desse conjunto, fora do domínio do conjunto D, das pessoas que gostam de dinheiro. Então, olha aqui, essas pessoas que estão aqui, ó, nesta região, são os economistas que não gostam de dinheiro. Justamente, eu falo, alguns economistas não gostam de dinheiro. Então, eu neguei a sentença. Todos os economistas gostam de dinheiro. Observem que está errado em afirmar que nenhum economista gosta de dinheiro. Está errado. O certo é dizer que alguns economistas não gostam de dinheiro, conforme o diagrama lógico. Quando eu digo alguns escritores são poetas e nenhum músico é poeta, e eu pergunto para vocês, é necessariamente verdadeiro? Observe o diagrama lógico e observe o que eu vou citar aqui. Nenhum músico é escritor. Será que isso é verdade, gente? Nenhum músico é escritor? Se você for ver aqui o diagrama lógico, aqui tem os escritores e aqui tem o grupo dos poetas, confirmando o que foi dito aqui. Alguns escritores são poetas, eu fiz esse desenho. E quando eu digo nenhum músico é poeta, eu venho e faço aqui o grupo dos músicos, não tocando no grupo dos poetas, mas o grupo dos músicos pode estar aqui também, ó, nesse tracejado que eu aqui fiz. Então lembre-se, esse grupo dos músicos pode estar em qualquer lugar, desde que não toque conjunto P, ok? Então quando eu digo nenhum músico é escritor, eu estou afirmando que o conjunto dos músicos vai estar aqui. Não, pode estar aqui. Então, há duas situações contraditórias. Observe, isso vai gerar uma contradição. Então, não posso assegurar isso. É falso. Então, esta primeira é falsa. Observe quando eu digo agora, algum músico é escritor. Algum músico é escritor. Na letra B. Vamos ver. Quando eu digo que algum músico é escritor, estou supondo esta situação aqui, ó, o xizinho aqui. Mas poderia ter sido esta. Então, há uma contradição. Se há uma contradição, também está descartada. Agora, observe a alternativa C. Algum escritor não é músico. Ok, justamente, gente. Esse escritor que está aqui nessa região, que é interseção entre escritor e os poetas, esses escritores com certeza não serão o quê?
músicos, ok? Então, usem os diagramas lógicos para acertarem questões deste tipo. Caem bastante em concursos públicos, ok? Nós podemos usar os diagramas lógicos em toda a lógica, não só na lógica analítica. Nós podemos usar o diagrama lógico sempre que houver proposições lógicas.